como que eu vou planejar a minha estratégia sem ter previsibilidade sobre a economia do país? Estamos de volta e hoje o vídeo ele é muito especial. Por quê? Nós estamos no final do ano e muita gente começa a falar sobre planejamento estratégico. Muita gente começa a falar sobre previsões para os próximos anos. Mas sempre que eu vou falar de planejamento estratégico com um empresário, uma das coisas que mais são questionadas é: Carlos, como que eu vou planejar a minha estratégia sem ter previsibilidade sobre a economia do país? Então é disso que a gente vai falar aqui agora. De um dos pontos básicos para você poder entender a previsibilidade, para você poder entender a economia do Brasil e de qualquer país do mundo. A gente vai falar de quê? De inflação e da influência da taxa de juros definida pelo Banco Central na inflação brasileira. Eu não sei se você sabe, mas o Banco Central hoje ele é independente do governo. Como? Por mais que o presidente do Banco Central seja indicado pelo presidente, ele é indicado no meio do mandato. Então você vai ter 2 anos de um presidente do Banco Central em um mandato e 2 anos desse mesmo presidente em outro mandato de outro presidente, caso não haja reeleição. Então, de qualquer forma, ele sempre vai ser trocado no meio, ou pelo menos vai ter a possibilidade de trocar o diretor do Banco Central, o presidente, né, no meio de um governo. Nesse caso, essa independência faz com que o Banco Central não trabalhe exatamente alinhado com as diretrizes do governo. Por quê? Por uma questão de controle e independência da inflação. Mas agora, como que o Banco Central consegue influenciar nessa questão da inflação do país? O que acontece? Eu estava mostrando aqui, numa discussão, e eu deixei esse cenário desenhado, uma questão muito simples. Eu vou usar como exemplo aqui para falar sobre a inflação e a taxa de juros e por que isso vai influenciar muito no planejamento estratégico das empresas. E aí vai ficar mais fácil da gente entender. Pensa o seguinte: se você quer entender a inflação de forma simples, imagina a inflação relacionada a imóveis. Vamos colocar o preço médio. Em algumas pesquisas que eu fiz, o preço médio de um apartamento de 2 quartos aqui em Minas Gerais está em torno de R$300 mil. O preço mínimo, 160. Eu coloquei aqui um preço de 180 mil para não ser o apartamento mais barato que entra no Minha Casa Minha Vida em programas especiais, em comparação com um apartamento também de 180 mil reais, só que em cenários de economia diferente. Todos os 2 apartamentos eu coloquei eles 360 parcelas, mas visualiza isso. Um apartamento de 180 mil, financiado em 360 meses. Vamos colocar uma taxa aqui, tentar até diminuir um pouco essa taxa, de 7% ao ano? Perfeito. Vamos colocar ele aqui, acho que a taxa hoje é 7,5% dessa faixa de apartamento. Você tem aqui um apartamento a 7,5% ao ano. Só arrastar essa fórmula aqui para cá para voltar. Você tem um apartamento a 7,5% ao ano, sem considerar outras taxas e questões do tipo. Esse apartamento de 180 mil, financiado de 360 meses, a 7,5% ao ano, daria uma taxa efetiva de 0,6% ao mês, que daria uma parcela de R$ 1.228. E a gente sabe que você só pode comprometer da sua remuneração, do seu salário, do ganho ali da renda familiar, 30% com alguns determinados financiamentos. Porque o governo, o banco fez estudos e sabe que se você comprometer mais do que isso, você corre o risco de não ter condições de liquidar, de arcar com essa dívida. Então olha para você ver que coisa simples. Se você financiar esse apartamento a 7,5% ao ano, você teria que ter uma renda mensal de R$ 4.094. Se você financia esse mesmo apartamento a uma taxa de 5% ao ano, ou seja, a gente diminuiu aqui 2,5 percentual de uma taxa média de juros de imóveis, você vai para uma parcela de R$ 954, que, considerando que ela seja 30% de uma renda mensal, você está numa renda de R$ 3.180. O que isso significa? Se você avaliar esse gráfico aqui que eu estava usando para avaliar, ele é um gráfico com dados do IBGE montado pelo pessoal da Isto É, eu acho. Quando você avalia aqui, se você vai para a faixa de renda até R$ 3.194, essa faixa aqui C, ela representa 20% da população. Se você considerar que as pessoas que têm condições de comprar esse apartamento aqui de R$ 180 mil, no cenário de uma taxa de juros de 7,5%, são aquelas que estão acima dessa faixa, você está falando aqui de uma população que estaria a soma de todo mundo, e olha que os mais à direita dessa curva, que são aqueles que têm a maior renda,
não se interessariam por esse tipo de apartamento, você deve estar falando aqui de em torno de 16, 17% da população brasileira que teria condições e interesse de comprar esse apartamento. Se você diminui 2,5 pontos percentuais da renda, da taxa de juros, a renda necessária cai para 3.180. Você traz mais 20% da população brasileira para dentro dessa faixa. Ou seja, você cria uma demanda no mercado praticamente do dobro do volume de famílias, de pessoas da população que teriam interesse e condições de comprar esse apartamento. Agora, imagine esse cenário. Antes, você tinha praticamente um certo volume de pessoas buscando esse apartamento. Vamos colocar ali 10% ali da população talvez brasileira teriam interesse, por exemplo, em buscar esse tipo de apartamento. Ok. Aí o que você faz? Você baixa a taxa de juros e você aumenta praticamente no dobro a quantidade de pessoas que vão buscar esse tipo de apartamento. Automaticamente, você cria uma demanda muito alta por esse apartamento. O que vai acontecer com as empresas? Quando a demanda sobe demais, se tem muita demanda e eu executo muita venda e muita procura pelo meu produto, acaba que eu começo a ter dificuldades na minha operação, porque eu não consigo entregar, porque eu tenho procura demais e eu não tenho oferta para os clientes, eu crio insatisfação. O que eu faço naturalmente? Aumento o preço. Automaticamente, eu vou aumentar o preço do apartamento pelo simples fato de eu ter abaixado a taxa de juros. Como a procura está muito alta e eu aumentei um pouco esse preço para dificultar essa procura, essa busca, mas ainda assim eu vou estar vendendo muito mais porque eu vou vender tudo aquilo que eu tenho em estoque, eu automaticamente puxo o quê? Eu puxo o índice da construção civil, que vai levar todo o material ali, cimento, ferro, toda a parte ali, né, de ferro que eu falo, são toda a parte estrutural de um prédio. Então isso vai elevar também o preço de commodities, você eleva o preço de areia, de itens de construção, madeira, itens de decoração, tinta. Então, quando você faz uma simples alteração na taxa de juros da economia, você pode impactar enormemente algumas questões da economia pelo simples fato de facilitar o consumo. Então, quando você diminui isso, e eu estou falando só da construção civil, ainda tem o varejo, tem N outras partes da economia que vão estar envolvidas. Então, quando você vai fazer um planejamento estratégico e quer entender os próximos anos, se você não entende essa relação da taxa de juros com a busca, a demanda que existe no mercado e automaticamente a oferta e automaticamente também o crescimento do preço através da inflação, você não vai conseguir ter uma previsibilidade. Então, eu trabalho com a área de minério de ferro. Claro que a China vai impactar absurdamente nisso, e muito mais do que a nossa construção civil aqui. Mas você sabe que a construção civil é um fator. Se você trabalha para empresas que envolvem a rede de varejo, ou que seja construção por causa de lojas, estruturas, se a taxa de juros tende a baixar, vai aumentar muito a procura pelos produtos, que vai aumentar o volume de vendas, que vai aumentar a procura por estruturas para manter a operação, seja galpões, seja lojas, questões do tipo, porque a economia vai estar mais acelerada. E automaticamente isso gera mais demandas. Então você tem que conseguir tentar prever um pouco daquela demanda que pode ser gerada de acordo com a taxa de juros. E como que você vai avaliar isso? Aí vai depender, né, do cenário. Você vai tentar acompanhar o governo, porque você vai saber que está passando um ano de governo atual. No próximo ano, provavelmente, se o governo não está alinhado com o presidente do Banco Central, ele vai substituir. Quando ele substituir, provavelmente o presidente que vai entrar vai acatar algumas orientações dele, porque vai ser da mesma base, e automaticamente, se o governo está pedindo para baixar a taxa de juros, ele vai corresponder com esse pedido, a economia vai acelerar. E Carlos, existe algum problema nessa questão da economia acelerar? Não diretamente, mas o que acontece que é muito grave. Se a economia acelera de forma superior à estrutura que a gente tem no país, isso eleva a inflação. Então, por exemplo, eu estou acelerando a economia na parte de construção civil, mas eu não tenho estrutura para construir mais, eu não tenho empresas com capacidade de acompanhar esse crescimento, eu não tenho, por exemplo, no varejo, uma capacidade de importação, uma capacidade de produção de produtos que envolve essa venda no varejo, automaticamente eu vou ter inflação, porque se a oferta está menor do que a demanda, eu tenho uma inflação automaticamente,
gera essa tentativa de acelerar a economia, no futuro vai gerar uma retração. Então, esse é o problema que a gente tem nesse aspecto. Se você consegue ter uma visão ampla disso, esse simples fator da economia vinculado à taxa de juros, à inflação e à posição do governo, você consegue ter uma noção, pelo menos, do que vai acontecer nos próximos anos. E consegue ter uma ideia se você vai acelerar um pouco mais a sua capacidade produtiva, se você vai investir um pouco mais no seu negócio ou se você vai segurar um pouco o pé enquanto você acompanha os próximos passos, seja do governo, seja do presidente do Banco Central, seja da economia como um todo. A ideia desse vídeo aqui era bem simples, era só dar um norte quanto a essa questão da relação taxa de juros com inflação, para que possa municiar cada vez mais você, empresário, você que apoia o planejamento estratégico de uma empresa, a decidir como executar o planejamento estratégico do próximo ano e como planejar os próximos passos a partir de um planejamento estratégico. Espero que esse vídeo tenha agregado para você. Se você gostou, curte aqui o vídeo e nos segue aqui no YouTube. Eu fico por aqui e até o próximo Giro da Semana.